apresentação, são duas apresentações, eu vou tentar condensar em uma só. No final tem um filminho e eu espero poder passar. Então a gente vai ter algumas, como eu disse, são duas apresentações, uma é mais teórica e a outra é mais experimental. Então eu vou primeiro passar a teórica, depois a gente vai para a parte experimental. Isso daqui é uma foto do médico Jack Weber. Aqui tem ele viveu entre 1907 e 1940, mostrando uma mesinha em levitação. Ele está em transe profundo, e essa foto foi tirada, provavelmente, dentro de uma sessão. E a gente, como físico, a gente fica muito fascinado por esse tipo de fenômeno. Eu acho que é uma coisa assim, primeiro porque é uma coisa inexplicável, não tem como se explicar, a menos que você dissesse, bom, tem uma força agindo aqui. Será que essa força eu consigo canalizar e usar para um outro dispositivo? Então se a gente conseguisse controlar esse tipo de fenômeno, independente da origem dele, se medir único ou não, a gente teria, por exemplo, novos processos de transporte. Hoje a gente tem aviões que, mesmo com toda a velocidade que eles desenvolvem, eles são ainda bastante pouco eficientes. Uma viagem dessa, por exemplo, de São Paulo até a Europa, leva, sei lá, 9, 10 horas, se a gente conseguisse usar um sistema de levitação assim, talvez a gente poderia usar menos massa, o avião não precisaria ser tão pesado, e assim a gente conseguiria viajar mais rápido. Então essa é a nossa motivação. Como é que funciona isso? Bom, antes de continuar, eu vou fazer algumas definições. Existem duas definições de palavra fluido, usando dentro da teoria, dentro do livro dos médicos, dentro da doutrina. A palavra fluido é usada para significar uma espécie de substância que é expelida por médios de efeitos físicos e que é utilizada na realização dos fenômenos. E a gente tem também os fluidos físicos. Se você for lá na Wiki, isso aqui eu tirei da Wiki, o que é o fluido? O fluido é uma substância que se deforma continuamente. Ou seja, ela flui sob causa de uma tensão, aí o termo técnico, tensão de cisalhamento, que independe da amplitude de tensão aplicada. E um fluido é um subconjunto de uma das partes da matéria. Então inclui líquidos, gases, plasmas e até sólidos plásticos. É a mesma coisa? O que vocês acham? Se as duas concepções são iguais? A resposta é não. A palavra fluido tem que ser entendida dentro daquele momento que foi proposto por Kardec. Mas eu acho que ao longo da nossa apresentação a gente vai ver que tem alguma coisa a ver. E energia? Bom, energia não é uma substância. Então, na verdade, é uma quantidade de alguma coisa que mede uma propensidade para realizar trabalho. É isso que é energia. Isso precisa de um técnico de energia. E às vezes a gente vê as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, falando, não, os médiums, eles usam energias. A palavra energia ela tem vários significados. Mas aqui eu fiz uma definição mais precisa. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Do lado esquerdo, a gente tem uma ilustração de como funciona uma máquina térmica. Então tem um gás, que é aquecido, e esse gás se expande, então eu consigo realizar o trabalho. Do lado direito, eu tenho um médio de efeitos físicos, uma mesinha, daquela tipo que era usada no começo da codificação, e o médium fazendo o levitar essa mesa. Esses fenômenos aqui, será que eles são parecidos? Então a gente pode, por exemplo, calcular a quantidade de trabalho necessário para levantar uma mesa. No trabalho que está no CD, eu faço essa conta, admitindo que o único esforço que é feito aqui é a energia gravitacional para levantar a mesa, a gente vê que a quantidade de energia necessária para levar uma mesa de 50 quilos, por exemplo, equivale ao conteúdo energético de um biscoitinho de água e sal aí. Então, é uma quantidade de energia pequena do ponto de vista calórico. Mas o risco médio parece realizar um esforço muito grande a partir da maior parte dos relatos que a gente tem. Então, o que acontece? Parte dessa energia que é emitida pelo médium, ela é, de alguma forma, dissipada no ambiente. É isso que a gente acredita. De tal forma que a gente pode ter o médium como uma máquina térmica e um processo conhecido em física como um processo reversível, irreversível, onde parte dessa energia fica dissipada no ambiente. Tem uma afirmação interessante de Kardec no livro dos médiuns, que diz assim: a massa dos fluidos combinados é proporcional aos objetos. Ou seja, Kardec diz o seguinte: quanto maior o esforço necessário para fazer um fenômeno, tanto maior tem que ser a força do médium. Então tem uma certa proporcionalidade aí. Então aqui, a gente não vou ler tudo isso aqui, que é bastante coisa.
Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: existem variações pequenas na temperatura e densidade do ar, por conta dessa irreversibilidade do processo, que acabam dando pistas importantes da presença do fluido no início e durante a realização do fenômeno. Então, aqui, isso aqui tem um trabalho também. Quando eu quero levantar um objeto, né, tem um objeto aqui, o objeto está cercado por um fluido. Que fluido é esse? É o ar. A gente vai pegar o fluido. Então, ao longo em volta do objeto, existem moléculas que estão constantemente colidindo. Para mim fazer o objeto se levantar, eu preciso aplicar uma força. Então, tem que ter um desbalanceamento de força aqui. Por causa desse desbalanceamento da força, então o objeto se move. Então, como é que a gente poderia imaginar, né, que isso aconteceria utilizando essa ideia de Kardec dos fluidos e com os nossos conhecimentos modernos, né? Bom, aqui, antes de mais nada, a gente tem que entender que o estado do fluido circundante ele pode ser descrito por uma função matemática. Então, uma série de detalhes que eu vou evitar aqui, porque o Jader me pediu, porque ele tem medo de integral, essas coisas. E é importante entender, agora aqui, eu estou, na verdade, citando parte da teoria quântica também. Então, existe uma distribuição estatística de estados do ar. Por que isso é importante? A questão que eu coloco é: o fluido circundante é o mesmo fluido descrito pelos espíritos? Então, na ausência de qualquer força física externa, a gente é obrigado a acreditar que o movimento só pode acontecer porque as moléculas do ar que circundam, aquelas que estão abaixo do objeto, sofrem uma variação na distribuição das velocidades. Então, o que eu estou propondo aqui, que a gente está propondo aqui, é o seguinte: o fluido responsável, independente do estado do fluido ser ou não um fluido de uma natureza exótica ou particular, o ar que circunda o objeto, nesse caso específico de transporte ou de levitação, tem que ser envolvido no caso da manifestação. É isso que eu estou me propondo. Então eu faço a conjectura aqui, né? Então o ar circundante é uma conjectura, ou seja, não é um princípio, é uma proposta de uma coisa que pode ser ou não verdadeira. Então o ar circundante é o responsável pelo levantamento e movimento do objeto, da parte material, né? Mas a custo de um fluido invisível, ou matéria exótica, é produzido pelo organismo médio, que modula a função de distribuição de momentos do ar. Ou seja, ele modifica a distribuição de velocidades das moléculas de tal forma que esse ar que circunda faz a movimentação. Esse texto é enorme também. Aqui tem uma outra citação do livro dos médiuns, né? As pessoas acham que o livro dos médiuns é uma fonte, só fala sobre espíritos, né? Mas o livro dos médiuns está cheio de dicas, né? Raciocínios que Kardec fez, né? A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Isso é importante, ou seja, não ocorre uma diminuição da massa efetiva do objeto. Então a massa é a mesma. Porém, uma força estranha se opõe ao movimento e essa causa pode exigir os fluidos ambientes que penetram. Isso aqui está escrito no livro dos médiuns. Então, na verdade, assim, como é que a gente começa a fazer o processo de geração de conhecimento? A gente parte daquilo que já foi feito e faz novas conjecturas. A gente começa a dar passos um pouco mais audaciosos. Então, na verdade, eu não estou me desviando em nada aqui. Eu estou apenas utilizando aquilo que a gente já sabe, né, e baseado num conjunto de experimentos e fatos experimentais que a gente sabe e que ajuda a embasar essa conjectura nossa. Então, a consequência dessa tese, a conjectura, na ausência do ar, não existe efeito físico no transporte. Então, se a gente pudesse, isso é uma sugestão que eu faço, se a gente pudesse esvaziar o ar de uma sala e na presença de um médium de efeito físico fazer a movimentação, ele não conseguiria. Não seria possível para ele. Isso aqui é uma coisa testada, né? É possível testar esse laboratório. Então é uma proposta que eu faço. A conexão entre o ar e o fluido tem que ser testada. Então isso pode ser feito por meio da realização de fenômenos de transporte em links, onde a pressão do ar seja controlada. Então se eu variar a pressão, provavelmente vai ter variação na conexão de fenômeno. Deve ter variações sutis na densidade, pressão e temperatura no ar, que podem não só ser constatadas, mas também medidas e observadas. Há muitos fenômenos de efeitos físicos em que as pessoas participam relatam variações de temperatura. Por exemplo, esfriamento ou aquecimento. Esse esfriamento deve aqui, do meu ponto de vista, porque parte da energia é transferida do fluido circundante para a realização do fenômeno. Por isso que tem essa queda de temperatura. Então o ar tem a ver.
Isso aqui eu estou simplesmente repetindo. E aqui no final dessa minha apresentação, eu fiz uma página, depois aqui tem até o endereço, e eu estou lançando essa página aqui, nesse evento, se o pessoal depois quiser copiar. Aqui, na verdade, essa página se chama Invisible Rules, ela está em inglês, e é uma tentativa que eu tento fazer de descrever que o universo, né, que nós conhecemos, ele é cheio de fenômenos invisíveis. Então, as pessoas falam, não, mas você acredita em espíritos, você acredita essas coisas, mas a maior parte, 90% do que existe é invisível, na verdade. Então, aqui tem vários exemplos que a gente dá de fenômenos físicos que são invisíveis, mas que existem, que a ciência aceita. E para próximo passo, então, é a questão do espírito. Então, agora eu vou passar aqui uma foto do médium Jack Weber. Aqui tem ele viveu entre 1907 e 1940, mostrando uma mesinha em levitação. Ele está em transe profundo, e essa foto foi tirada, provavelmente, desde uma sessão. E a gente, como físico, a gente fica muito fascinado por esse tipo de fenômeno. Eu acho que é uma coisa assim, primeiro porque é uma coisa inexplicável, não tem como se explicar, a menos que você dissesse, bom, tem uma força agindo aqui. Será que essa força eu consigo canalizar e usar para um outro dispositivo? Então tem, se a gente conseguisse controlar esse tipo de fenômeno, independente da origem dele, se mediúnico ou não, a gente teria, por exemplo, novos processos de transporte. Hoje a gente tem aviões que mesmo com toda a velocidade que eles impõem, eles são ainda bastante pouco eficientes. Uma viagem dessa, por exemplo, de São Paulo até a Europa, leva, sei lá, 9, 10 horas, se a gente conseguisse usar um sistema de levitação assim, talvez a gente poderia usar menos massa, o avião não precisaria ser tão pesado, e assim a gente conseguiria viajar mais rápido. Então essa é a nossa motivação. Mas como é que funciona isso? Bom, antes de continuar, eu vou fazer algumas definições. Existem duas definições da palavra fluido, usando dentro da teoria, dentro do livro dos médicos, né, dentro da doutrina. A palavra fluido é usada para significar uma espécie de substância que é expelida por meio dos efeitos físicos e que é utilizada na realização dos fenômenos. E a gente tem também os fluidos físicos. Se você for lá na Wiki, né, isso aqui eu tirei da Wiki, o que é o fluido? O fluido é uma substância que se deforma continuamente. Ou seja, ela flui sob pressão de uma tensão, aí um termo técnico, né? Tensão de cisalhamento, que independe do período de tensão aplicada. E um fluido é um subconjunto de uma das partes da matéria. Então inclui líquidos, gases, plasmas e até sólidos plásticos. É a mesma coisa? O que vocês acham? Se as duas concepções são iguais? A resposta é não. A palavra fluido tem que ser entendida dentro daquele momento que foi proposto por Kardec. Mas eu acho que ao longo da nossa apresentação a gente vai ver que tem alguma coisa a ver. E energia? Bom, energia não é uma substância. Então, na verdade, é uma quantidade de alguma coisa que mede uma propensidade para realizar trabalho. É isso que é energia. Isso precisa de um técnico de energia. E às vezes a gente vê as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, né, falando, não, os médiums, eles usam energias. A palavra energia ela tem vários significados. Mas aqui eu fiz uma definição mais precisa. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Do lado esquerdo, a gente tem uma ilustração de como funciona uma máquina térmica. Então tem um gás, que é aquecido, e esse gás se expande, então eu consigo realizar o trabalho. Do lado direito, eu tenho um médium de efeitos físicos, uma mesinha, daquela tipo que era usada no começo da codificação, e o médium fazendo levitais na mesa. Esses fenômenos aqui, será que eles são parecidos? Então a gente pode, por exemplo, calcular que cada trabalho necessário para levantar uma mesa. No trabalho que está no CD, eu faço fazer essa conta, né? Admitindo que o único esforço que é feito aqui é a energia gravitacional para levantar a mesa, a gente vê que a quantidade de energia necessária para levar uma mesa de 50 quilos, por exemplo, equivale a um conteúdo energético de um biscoitinho de água.